Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem trabalhar com os dados, da Rede Hidrometeorológica Nacional, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA. Certo? Para a gente começar, a gente vai trabalhar, então vai digitar, o Hidroeb aqui no Google, e o primeiro link aqui vai dar exatamente na página do Hidroeb, que está dentro, do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, que reúne, além de dados, de monitoramento hidrometeorológico, reúne também outras informações relacionadas a outros aspectos da Política Nacional de Recursos Hídricos, como outorgas, cobrança, planos de bacia. Então tem várias informações, e o Hidroeb está dentro de um subsistema, de monitoramento, de um programa de monitoramento de dados hidrometeorológicos nacional. Então, se vocês clicarem na página do Hidroeb, vocês vão dar nessa página aqui. Aqui vocês já estão vendo, as várias estaçõezinhas carregadas ali. Cada ponto desse é uma estação que mede chuva, que mede vazão, ou que mede vazão, ou que mede cota, ou que mede qualidade de água, ou que mede sedimentos. Então é uma rede extensa onde a gente consegue, dentro de um único espaço, enxergar, todas as estações hidrometeorológicas espalhadas pelo país. E a gente pode interagir aqui com o mapa, dando zoom no mapa, com o scroll, dando o mouse, e ir navegando no mapa para achar exatamente a estação que você busca, baixar o dado. Então, só com o scroll aqui a gente consegue se localizar, onde é que a gente está, e baixar essa informação. Por exemplo, aqui em Maceió, onde a gente está, tem algumas estações hidrometeorológicas. Cada ícone desse, o ícone com o desenho de uma nuvenzinha, seria uma estação pluviométrica. O ícone com duas ondinhas seria então uma estação fluviométrica, que mede cota, ou que também tem dado de vazão. Mas também nas estações fluviométricas, também algumas estações também têm disponível outras informações, como chuva também pode ter, ou pode ter também informações de qualidade de água ou de hidrossedimentologia, certo? Da parte de sedimentos, da concentração de sedimentos que tem no rio. Tá? Então, eu vou interagir com o mapa para baixar para baixar dados de chuva de uma determinada estação aqui. Eu vou vim aqui, deixa eu ver aqui em Rio Largo, para ver se eu encontro alguma estação. Estou vendo algumas estações aqui de monitoramento. Vou dar um zoom aqui nessa região, e a gente percebe que tem algumas estações aqui, tem duas estações fluviométricas e duas pluviométricas. Então, se eu clicar nessa estação pluviométrica aqui, na cidade de Rio Largo, a gente vai abrir um balãozinho, com as informações, o nome da estação, Fazenda Boa Fortuna, qual é a bacia, o código da estação, e tem a opção de baixar dados. Tá? Então, se eu clicar aqui em baixar dados, ele vai direcionar para a página das séries históricas da estação, mas já com a consulta feita, como se fosse uma consulta já feita com o código da estação aqui. Ele automaticamente cola o código aqui e faz a consulta, e a estação aparece aqui, listada, para que a gente consiga baixar o dado. Então, nesse caso aqui, é só a gente selecionar e escolher o tipo de arquivo que a gente quer obter aqui, o formato do arquivo onde a gente vai obter informação. A Agência Nacional de Águas disponibiliza 3 formatos de arquivos diferentes. O arquivo Access, para trabalhar exatamente com banco de dados, então eles têm um softwarezinho, a própria ANA disponibiliza, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a gente consegue trabalhar com esses dados dentro de um software, que trabalha com arquivos .mdb. Também dá para trabalhar com o arquivo TXT, que abre em qualquer editor de texto, e o arquivo .csv, que abre também no Excel. E também qualquer editor de texto, também o .csv ele vai abrir, certo? Mas ele já tem uma estrutura onde você consegue visualizar e trabalhar já de forma mais simples e fácil no Excel. Eu vou baixar, por exemplo, o arquivo Access, tá? Só para vocês visualizarem aqui, baixar o arquivo .access, ele faz um download aqui, embaixo dos dados dessa estação, e
aqui já entrou na minha área de downloads, provavelmente, né? Aqui, tá aqui o arquivo, medições convencionais.zip. Eu vou descompactar aqui esse arquivo que está compactado, descompactei. Aí ele veio para uma pasta, tem outro zip, eu vou descompactar de novo esse zip, pedir para extrair aqui essa informação. E agora sim eu chego no arquivo de chuva para aquela estação pluviométrica. Então, no caso aí, chuvas, underline, o código da estação, .mdb. Então, nesse formato do arquivo, como eu falei, só dá para trabalhar com exatamente um software específico, né, que a própria ANA disponibiliza, que é o Hydro, certo? Para baixar esse programa Hydro, vocês vão ter que vir aqui na área de downloads, na própria HydroWeb, né, na página do HydroWeb, vai em downloads e tem um instalador do Hydro, tá? Então aqui vocês baixam através desse link e fazem o processo de instalação. É um executável, né? Tem um instalador e aí esse instalador vai te guiar por todas as fases do processo de instalação até que vocês concluam o processo de instalação para ter o software instalado no seu sistema operacional. No caso, esse software, esse instalador, ele só vai funcionar para sistema operacional Windows, né? Não tem um instalador para Mac ou para Linux. Então só dá para trabalhar com Windows usando o Hydro, certo? O Hydro, ele é bem simples, ó. Eu já tinha instalado, ele para utilizar ele pede uma conta e uma senha. Essa conta e senha não é secreta, tá? Então se vocês procurarem no Google, vocês vão achar a conta e a senha do programa Hydro. Mas eu vou passar aqui para vocês, vou colocar aqui também na descrição que a conta é Hydro e a senha é Master, certo? A senha Master, e aí dá um OK e ele vai abrir o programinha, o Hydro, certo? No programa Hydro, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que importar aquele arquivo MDB que a gente baixou da estação. Como é que a gente importa? A gente vem aqui em Sistema, Importar, ele vai para essa janelinha aqui do Importar. Tem um botãozinho de 3 pontinhos aqui, ó, com o nome do arquivo. Então eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou lá na pasta onde eu descompactei o meu arquivo .mdb, que foi lá na pasta Downloads, aqui, ó, medições convencionais. Aqui está o chuva MDB. Eu vou abrir e vou importar. Então ele inicia o processo de importação. No total aqui para essa estação tem 609 registros. Ele vai fazendo todo o processo de importação. Tem dados brutos, tem dados consistidos, ele importa tudo, certo? Então, se a gente for aqui agora na pasta de registros importados, e for em séries, e for em chuvas diárias, a gente agora vai ver essas informações, tá? Então, aqui eu tenho para a estação com o código, né, que eu baixei, a data, a origem, a chuva máxima, o total, a máxima do dia e os dias de chuva. Isso aqui para um determinado mês, né? Para o mês de novembro de 2022. Aqui tem algumas colunas com um resumo que aconteceu naquele mês, tá? No mês 10 de 2022 aconteceu, né, que a máxima foi de 20 milímetros, o total foi de 67,4 milímetros, o dia que ocorreu essa máxima foi o dia 27 e os dias de chuva foram 20 dias nesse mês. Então é só um resumo para a gente visualizar. Mas como é que eu vejo a série de chuva e consigo obter os totais mensais, os valores diários, os totais anuais? Como é que a gente faz isso? É bem simples aqui no Hydro. A gente vai vir aqui, ó, em funções, estatísticas, e vamos vir aqui na chuva, né? A gente quer ter informações daquela estação de chuva. Então a gente vai vir aqui em chuvas e aqui nas séries eu preciso selecionar a estação que eu quero fazer análise estatística dos dados, né, dessa série. Então a gente vai vir aqui em 3 pontinhos. Aqui você pode digitar, consultar a estação por código. Se você não esqueceu o código, é só clicar aqui no consultar que ele vai listar todas as estações que existem no teu banco, no teu computador. No caso eu só importei uma estação, que foi essa. Então por isso que ele tem 2 linhas só, né? Que seria a mesma estação, ó, que é a 935056, só que aqui eu tenho uma linha com os dados brutos e aqui os dados consistidos. Obviamente você vai dar sempre preferência aos dados consistidos, mas o que é o ideal?
O ideal é que, se você tem dados brutos, né, uma série maior, né, no caso, que é o caso aqui, ó, a série dos dados brutos vai de 1º de janeiro de 1989 até novembro de 2022. E os dados consistidos dessa mesma estação vai de 8, né, que seria agosto de 89 até dezembro de 2006. Então, observem que o período de dados brutos, né, o período é maior. Então, o que é que você poderia fazer aqui? Você poderia trabalhar com as duas séries. Por quê? O que é que ele vai fazer nesse caso? Ele vai pegar os dados consistidos e aí, onde não tem dado consistido, ele vai colocar o bruto, certo? Então, sua série vai ficar mais extensa, certo? Então, é só dar um OK e ele vai importar, ó, toda a série diária. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o gráfico de totais diários. Eu vou colocar aqui a minha câmera do lado de cá para a gente enxergar todas as informações. A gente poderia dar um zoom aqui para enxergar a série maior, poderia copiar o gráfico, né? Salvar essa figura. Então, tem todo um processo de... tem várias informações, ó, tabelas com os totais diários, os totais mensais, que é bem importante, para cada ano. Quais são os totais mensais em janeiro para aquele ano? Em janeiro, agosto, a gente vê aqui, observa que tem um período de falhas. A gente observa que tem alguns campos aqui com interrogação no final, né? Aqui embaixo a gente tem a legenda. Interrogação quer dizer que é um dado duvidoso, certo? Em alguns campos a gente vai ver dados com asterisco. O asterisco quer dizer que é um valor estimado, não é um valor medido, certo? Mas nesse caso aqui não tem nenhum campo estimado não, é só ou dado duvidoso ou dado já consistido, beleza? Então aqui, ó, aqui já está o mapa da mina, né? Porque aqui eu tenho os totais mensais para cada ano e eu tenho os totais anuais aqui, ó, também. Então essa ferramenta do Hydro, ele já faz todas as contas chatas, né, ali. Se eu fosse fazer isso no Excel, eu teria um trabalho muito grande. E através desse software, você reduz bastante o trabalho, tá, pessoal? Então é dessa forma que a gente trabalha no Hydro os dados de chuva provenientes, né, da plataforma do HydroWeb. Espero que vocês tenham gostado e nas próximas videoaulas a gente pode falar um pouquinho mais sobre também como é que a gente pode trabalhar com outros dados da plataforma do HydroWeb. Até logo!